Presidente, senador Ângelo Coronel, demais deputados, deputadas, senadores e senadoras. A CPI, presidente, tem se transformado, na minha visão, num tribunal leninista, que pode ser resumido numa única frase: xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. E digo isso com propriedade, porque a vida profissional de Joyce Cristina Hasselmann foi marcada por fake news e plágio. E o que eu direi agora são fatos. Livro de Joyce Hasselmann é alvo de processo. Depois a imprensa divulgou conversas de WhatsApp que comprovam que o livro Delatores foi plágio, foi uma outra pessoa que escreveu. Inclusive, uma informação constante nesse livro é falsa, é fake, e foi processo, e foi objeto de processo ao qual a deputada Joyce perdeu. E aqui a notícia: Joyce Hasselmann é condenada a pagar danos morais por causa de livro da Lava Jato, porque escreveu sem apresentar provas e a pessoa que a processou disse que era mentira. Conselho de Ética, segundo a notícia, dos jornalistas, comprova plágio praticada pela jornalista Joyce Hasselmann. Foram 65 reportagens, escritas por 42 profissionais diferentes, inúmeros, inclusive, lá da Gazeta do Povo, jornal da minha terra, do Paraná, terra da Joyce Hasselmann também. E aí, recentemente, quando Joyce Hasselmann esteve no programa Roda Viva, Joyce disse uma fake news ao vivo no programa, que disse que havia sido inocentada do processo, que não é verdade, porque eu estou aqui com a sentença, e o que aconteceu naquele processo em específico foi uma anulação do processo administrativo pelo sindicato, pedido pela própria Joyce Hasselmann, ou seja, o processo administrativo foi anulado por um erro formal e não um erro material, tanto é que aqui estou, entrei no Projude, sistema dos processos, e aqui estou com o andamento do processo que segue e que, ao que me parece aqui, já fica inclusive a pergunta para a Joyce Hasselmann, ao que me parece, no dia 8/9/2019, foi julgada procedente a ação, então foi condenada em primeiro grau, por plágio. Outra notícia: Joyce Hasselmann terá que indenizar Veja por uso indevido da marca. Saiu da Veja e daí criou o Veja Joyce, algo assim, notícia inclusive desse ano, recente, novembro de 2019. Então, senhor presidente, o que nós vimos e estamos vendo nessa tarde, início de noite, na data de hoje, nada mais é do que uma repetição da própria história profissional de Joyce Cristina Hasselmann. Então, uma próxima pergunta que tenho para ela é se o PowerPoint aqui apresentado é de autoria de Vossa Excelência mesmo, ou também foi plagiado, como as notícias que a senhora costumava divulgar no seu blog, à época que estava no Paraná. Mas também, senhor presidente, é importante a gente dizer aqui, como disse no começo, que a vida profissional de Joyce Cristina Hasselmann foi marcada por fake news e por plágio. Então, comentei alguns plágios, agora vamos para as fake news. Joyce Hasselmann disse nessa tarde que Snep Naro pertence a assessor de Eduardo Bolsonaro. Mentira. Disse que não conhecia o Tércio. Mentira. Almoçou com o Tércio e com o presidente Jair Bolsonaro quando era líder do governo. Tércio é do Ceará. Foi desmentido, Foi corrigido pela própria Joyce Cristina Hasselmann. Mostrou na sua apresentação um perfil fake do Olavo, assim como o deputado Frota, colocou aqui na sua apresentação, Olavo opressor, dando como se fosse aquela frase do professor Olavo. Não é o perfil do professor Olavo, o perfil do professor Olavo é verificado, então, assim como Frota, Joyce também, nessa comissão, comete fake news, divulga fake news. E umas outras tantas informações divulgadas por Joyce Cristina Hasselmann, ela não apresenta fonte, e aí fica muito fácil, porque, olha, fiquei sabendo da informação, Jordi. Me disseram, olha, me contaram. Cadê a fonte? Cadê a fonte? Cadê as informações?
A perícia que a senhora disse que fez, não falou o nome do perito, não falou nada. Disse na sua apresentação, Eduardo Bolsonaro determina o alvo. Cadê? Cadê as conversas do Eduardo Bolsonaro determinando o alvo a ser atacado? Cadê o perfil dos assessores comprovando tudo isso? Então falar, presidente, é fácil, até papagaio fala. Agora, a da vez é a questão da ABIN. Ah, quer criar uma ABIN paralela. Quem conviveu com Joyce Cristina Hasselmann, como eu, sabe que Joyce Cristina Hasselmann tem o hábito de gravar conversas. Isso é fato público e notório. Grava tudo. Para quê? Com qual objetivo? Para depois produzir dossiês. Aliás, um integrante do intitulado PSL Raiz me disse que, ao que me parece, foi Vossa Excelência que divulgou o áudio em que o presidente falava com o deputado Heitor Freire e Vossa Excelência estava com um gravador naquele momento e divulgou para a imprensa. O integrante do grupo de vocês, o grupo interno dentro do PSL. Então, se tem alguém aqui que produz dossiês, que faz gravações, é Vossa Excelência, é a senhora. Mas eu disse também que essa comissão, relatora Lídice da Mata e convidada Joyce Cristina Hasselmann, que essa comissão havia se transformado numa lavação de roupa suja. Então, veja, além de ter se transformado num tribunal leninista, xingue-os do que você e acuse-os do que você faz, também é uma lavação de roupa suja, porque o Santos Cruz foi demitido. Daí veio aqui prestar depoimento. Não falou nada. O Frota queria ser ministro da Cultura, ou depois queria emplacar seus cargos na Secretaria Nacional da Cultura, também não foi. Nancini, etc. A Joyce, que era líder do governo, não é mais líder do governo. E agora certamente vão trazer o Bebiano. Tenho certeza que vão trazer o Bebiano aqui. Então veja, todas as pessoas que foram demitidas do governo, que foram exoneradas, que perderam seus cargos, estão vindo aqui e estão construindo a narrativa de que, esse sim construindo a narrativa, de que o presidente é um descontrolado e que esse grupo que foi exonerado, que foi demitido, eles sim são os salvadores da pátria. Essa é a narrativa que está tentando ser construída. Não à toa que no começo do ano, a deputada Joyce Hasselmann disse em uma entrevista que ela se considerava mais filha que os próprios filhos em relação ao presidente Bolsonaro. O que comprova aqui, presidente, senador Ângelo Coronel, aquilo que eu já disse nessa comissão. Que sabe o que está acontecendo? É o seguinte, inúmeras pessoas, deputado Rui Falcão, querem disputar as eleições do ano que vem, as eleições municipais, só que essas pessoas decepcionaram, traíram o seu eleitor, não estão aguentando a pressão advinda das redes sociais, a cobrança do eleitor, e agora vem com esse papo furado de milícias digitais, de organização criminosa, de tudo isso que a gente está vendo. Daí chegam aqui, bostejam inúmeras informações, sem comprovar absolutamente nada. Absolutamente nada. E é o que está acontecendo nessa tarde, nesse início de noite. Joyce Cristina Hasselmann queria ser candidata a prefeita apoiada pelo Bolsonaro. Não será apoiada pelo Bolsonaro. Foi tirada da liderança do governo, está magoada com o presidente Bolsonaro, está sendo cobrada pelo seu eleitor em São Paulo. E assim como Joyce Cristina Hasselmann, outros tantos. Uma fala que ia dar o abraço imaginário em quem divulgou o áudio do presidente Bolsonaro para o deputado Heitor Freire. E aí não aguento a pressão, não aguento a cobrança do eleitor, porque a internet, senhores deputados, ela traz essa consequência para a gente. A internet coloca a população aqui para dentro todos os dias. E aí falou-se em dinheiro público. Então saiu a matéria aqui na Folha de São Paulo, deputada Joyce usa recurso público de gabinete da Câmara em guerra digital. Está aqui, matéria da Folha de São Paulo. E pergunta: Joyce Cristina Hasselmann, você usou esses contratos para solicitar que criassem robôs, perfis falsos, ou disseminação de fake news através desses contratos? E
Você ficaria surpresa com a exposição de áudios seus, fazendo esse tipo de solicitação a publicitários, especialistas em redes ou pessoas que prestavam consultoria na área? 2 perguntas. Quero saber a resposta. Joyce Cristina Hasselmann, você conhece Roberto Bertoldo? Porque, recentemente, antes do racha interno do PSL, a senhora me convidou para um jantar numa casa e disse que a casa era do seu irmão. Eu fui na casa do seu suposto irmão. E depois fiquei sabendo que essa casa, senador Ângelo Coronel, uma mansão muito bonita. Não sei quantos milhões que vale aquela mansão. Mas fiquei sabendo que essa casa pertence ao senhor Roberto Bertoldo, né, ex-conselheiro da Itaipu, foi acusado de fazer tráfico de influência dentro do judiciário, comprando e vendendo sentenças. Então, queria saber se essa informação que eu fiquei sabendo procede, Joyce Cristina Hasselmann. E qual a sua relação com o senhor Roberto Bertoldo? Próxima pergunta. Você chegou a marcar reuniões com o Denatran ou outras entidades do governo federal para falar sobre um capacete, que com esse capacete a moto só liga depois que o motorista tiver com o capacete? Você chegou a marcar esse tipo de reuniões com entidades aqui do governo federal? Ponto 5. O que você fez, Joyce Cristina Hasselmann, na madrugada de 16 para 17 de outubro? E digo, foi fato público noticiado pela mídia, que a senhora estaria passando em apartamentos funcionais nesta madrugada, pedindo para as pessoas tirarem a assinatura da lista do Eduardo Bolsonaro para a liderança e para colocar a assinatura no nome do Valdir, delegado Valdir, na liderança do PSL. Isso mesmo depois do delegado Valdir chamar o presidente de vagabundo. Então, eu queria saber se essa informação é verídica ou não e se a senhora também ficaria surpresa caso aparecessem imagens da senhora de madrugada em apartamentos funcionais pedindo para deputados tirarem suas assinaturas. E, por último, foi dito muito aqui sobre xingamento, sobre uma suposta conversa do presidente de Bolsonaro chamando não sei quem de prostituta e etc. Eu queria saber sobre esse áudio aqui. Eu não sei se eu vou querer ser candidato com essa putaria toda. Não sei. Se o Datena também for candidato ao Senado, aí eu não saio. Mas aí eu estimulo o Major Olímpio a sair. Porque ele perde o mandato e sai da vida pública e para de encher o saco. Aí se o Datena sair, eu saio a deputada. Ou não saio nada. Eu tô meio de saco cheio, sabe? Desse bando de filha da puta. Né? Muita sujeira. Quem eram os filhos da puta a que Vossa Excelência se referia? E era esse o seu desejo em relação ao Major Olímpio? Finalizo aqui dizendo que a senhora Joyce Não está difícil de saber quem são. Finalizo aqui dizendo que a senhora produzia manchetes bem mais interessantes quando se limitava a apenas plagiar jornalistas. Obrigado.